Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero que todos vocês estejam bem. Este é o vídeo, o tema vai ser criando um novo, então eu vou falar de vários temas. Eu estou usando o programa aqui Google Earth, né? Eu vou usar ele para fazer algumas analogias. Criando um novo, né? Vou soltar a imaginação, então analogias, posso fazer uma analogia às vezes um pouco pesada. Só que a gente precisa encarar, né, a realidade de frente, né, o que acontece no mundo, porque a coisa está aí. Tem muita coisa que a gente sabe que não é certa, né? E as pessoas continuam, né, vivendo como se nada estivesse tudo normal, ou seja, aceitando essa realidade, né? Fazendo parte dela e uma vez fazendo parte, contribuindo, né? Então, criando novo, a gente cabe imaginar, né, qual seria a solução, né? E aqui, o que seria expandir a consciência? Né? A consciência expandida, por que tem que expandir? Digamos, nós temos a nossa consciência, ela está ali no nosso corpo, né? Você tem a sua consciência de você, então você tem uma consciência, pelo menos de indivíduo, né, em você, mas ser um ser consciente, né? A maioria das pessoas estão nela, mas não estão conscientes, estão inconscientes. Por exemplo, saber o que se passa com o seu corpo, né? Saber se cuidar, saber o que você é, pelo menos como ser humano, como forma física, né? Isso vai incluir o que? Não ficar doente, né? Ter saúde, né? As pessoas não têm saúde, as pessoas ficam doentes. As pessoas, para saber se estão bem ou não, precisam ir ao médico, né? Precisa consultar outra pessoa, né, que teria especializado, né, entre aspas, mas na terceira dimensão, né, elas estão especializadas em cuidar de seres humanos, né? Você tem que fazer esse papel, né? Você tem que ser um ser consciente e cuidar de si mesmo, né? Um ser autossuficiente. Então as pessoas, assim, às vezes elas precisam saber o que comer, né? Elas vão consultar um nutricionista, né? Nem o que comer elas sabem, né? A terceira dimensão é assim. Então primeiro você tem que ter consciência de si mesmo, conheça a ti mesmo, né? Então você conhecendo a ti mesmo, a gente dificilmente vai se conhecer por completo, né? Então a gente parte logo para conhecer logo o que está à nossa volta. Então a gente se conhece conhecendo o que está à nossa volta. E nós, né, vamos expandir essa consciência para o planeta, né? Nós estamos no mundo, né, esse mundo redondo aqui, e fazemos parte de uma humanidade. E expandir a consciência é saber o que se passa na Terra, assim como o que se passa no nosso corpo, né? Entender o que se passa, entender como que resolve e tal, né? Você tem uma gripe, alguma infecção, você saber resolver isso, e na Terra também. E na Terra a gente sabe que a gente não tem controle de muita coisa, por exemplo, do governo, né? O governo está aí, não é um governo legítimo, né? São piratas, eu considero como se fossem piratas que tivessem invadido ali um navio, uma embarcação, e tomado o controle. E desde que isso tenha acontecido, não tem mais ordem, né? Então, assim, são ladrões que estão aí, não são pessoas, digamos, normais, que estão aí pelo bem da humanidade, né? Eles estão ali roubando, né? Como tem as guerras ali que eles invadem os países, eles, né, roubam os bens desses países e tal, dominam, controlam e tal. Então esse é o tipo de governo, né, entre aspas, que está na Terra. Além disso, isso é o que é visível, que vem na terceira dimensão, na mídia. Fora isso, o que controla isso por trás são esses pessoal que a gente entende como Illuminatis, né, as famílias lá, Morgan, Rockefeller, Rothschild, etc., né, o Clube Bilderberg. Esses pessoal, ele controla tudo secretamente, né, que são aí os donos dos maiores bancos, petroleiros, né, e tudo que a gente imagina está na mão desses caras. Então, assim, não é um governo legítimo, né, que a humanidade escolheria, né? Esses caras, eles simplesmente tomam o poder e vêm se mantendo, né, vêm colocando como líderes de países quem eles querem. E então, assim, isso é a terceira dimensão. Então a gente tem que entender o que está acontecendo, né, no mundo, né, o que se passa no mundo, os movimentos que passam no mundo, né, as guerras, as migrações e tal, né, o conflito ali na Síria e tal, quem criou isso, de onde veio, tal. Não é algo localizado, né? O mundo inteiro está envolvido nisso, né? Então, assim, tem muita coisa aí que as pessoas ignoram. Então vamos lá partir para algumas analogias. Se você tem isso aqui como um corpo, né, digamos que isso aqui é seu corpo, e aqui essa manta verde aqui colocamos como sua pele, aí você vai no dermatologista na terceira dimensão e fala, ó, vê lá a saúde da minha pele, né, vamos ver como que tá. Então ele vai lá examinar e vai ver aqui, por exemplo, uma região como essa, e fala, ó, sua pele está muito saudável, né, está perfeita.
Então aqui, ó, é como tem que estar a pele, a sua pele, né, sem mancha, sem nada. Aí ele analisando o todo, né, ele vai ver que, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo na sua pele, né? E a gente pega uma região como essa aqui, ó, por exemplo, só para a gente ter uma ideia da devastação, né? Aqui, ó, eles abrem uma estrada, isso aqui, ó, mais de 100 km, né? Isso aqui é mais que São Paulo ponta a ponta, né? A cidade de São Paulo ponta a ponta. Então São Paulo estaria aqui no meio. São Paulo seria mais ou menos isso aqui, ó. Então olha quantas cidades de São Paulo eles têm devastada aqui apenas num pedacinho, né? Se a gente pega isso aqui, ó, aqui Tocantins, por exemplo, né, que é algo aqui, isso aqui é criminal, né? E fala, o governo tá vendo isso? Claro que tá, né? E tá metido no meio, tá ganhando, tá lucrando com isso daqui, né? E o que acontece com os índios que moravam aqui? São expulsos, né? Até hoje está sendo expulso. Ações criminais contra esses índios, né, que estão lá, mas na hora que abre um caminho desse aqui, chega na aldeia deles, eles têm que correr para outro lugar, senão entra lá os fazendeiros, né, os contratados lá, tudo metido no meio da política também, e acabam matando todo mundo. E quem vai saber, né? Extermina uma tribo aqui no meio aqui, ó. A mídia é cúmplice, né? Ninguém vai ficar sabendo de nada. Então é assim que agem esses piratas que tomaram o controle do nosso planeta. Então assim, o dermatologista ele vai analisar, ele vai ver uma região dessa aqui, ó, tá com um problema de infecção, né, tá com micose. E então ele analisando outras áreas, né, ele fala, ó, aqui já é um caso de câncer, né, aqui isso aqui já é um câncer. Então, nós temos a humanidade hoje, né, está com uma infestação de humanos, né? O ser humano hoje, ele se comporta como um parasita. O que é um parasita? Ele destrói o organismo que ele habita, né? Ele vai se propagando até destruir tudo, né? E mata o organismo, e matando o organismo eles acabam morrendo, né? Então aqui, da mesma forma que essa pele era para ser todo esse continente aqui, era para ser como você vê aqui nessa área verde, né? Como eu mostrei lá bonitinho e tal, era para ser tudo isso daqui, né? Isso aqui já foi destruído por essa infecção de parasitas. E se você dá o zoom em qualquer área, não importa o lugar do planeta, você pega uma área desse verdinho mais claro, né, você vai ver isso aqui, ó. Se parece com uma concha de retalhos, né? Aqueles plantam, aqueles criam gado, né? Eu falo do gado, já falo mais. E toda a área aqui você tem partes originais, né? Isso aqui prova que era para ser tudo verdinho, aquela pele bonita, né, protegida e tal, ó. Era para ser tudo assim, ó. Qualquer área ainda resta, né? Qualquer região aqui você resta alguns pontinhos de verde, né, da mata original. Então aqui no qualquer parte você vai ver, ó, tem lá a mata original, né? Então tudo era, digamos, que nem a floresta amazônica, né? Então você vê essa meia dúzia de pessoas, né, que é um pouquinho, você vendo aqui, ó, do espaço, dificilmente você identifica as cidades, né? Você vê essas manchinhas aqui que são como câncer numa pele, né? Esse pouquinho de pessoa consegue fazer essa destruição toda, né, com a suposta necessidade de se alimentar, né? Que parasita que é esse que causa toda essa destruição? Parte dessa culpa está na nossa forma de consumir, né, de nos alimentar, porque um parasita ele come, né, ele vai sair comendo as coisas. Só que o parasita humano ele é interessante. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, né, a gente tem ali uma coisa curiosa, que tem mais cabeças de gado, né? Mais cabeças de gado do que pessoas, né? Do que humanos vivendo ali. E assim, pensa um pouco, né? Uma vaca pesa em torno aí de 500, 700 quilos, né? Um humano, 50, 80 quilos em média, né? Uma vaca, um gado consome muito mais alimento, né? Então a área para alimentar esse gado é várias vezes maior que a área para alimentar um ser humano, né? Então assim, mais de 50%, né, eu diria em torno de 70% até mais da área de produção do que é produzido de grãos, né, tudo vai para alimentar o gado, né? Isso é um alimento para acabar com a fome no mundo. Então como a gente pode ser cúmplice de uma atividade dessa enquanto tem quase 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo, né? Crianças morrendo a cada minuto, morrem várias crianças de desnutrição e fome, né? E nós, né, como parasitas, somos cúmplices disso, né? Temos cumplicidade,
Isso falando só do gado que tem aqui no Brasil. Então, só que o Brasil não cria só gado, cria porcos, né, galinhas, tais e outros animais. Né? Soma tudo isso, quantos animais não vão dar? Né? Então, assim, o ser humano ele está totalmente insano, né, e causando toda essa destruição. O que acontece com o corpo, com o seu corpo, quando tem ali uma bactéria, né, alguma infecção? O que ele faz? Você tem febre. Né? Então, assim, o corpo ele reage contra a bactéria. Então, a Terra ela tende a reagir contra essa, digamos, a infestação de humanos, né? Então ela vai ter tornados, vai ter furacões, né? Todas essas catástrofes naturais, né? Que é o corpo reagindo à infestação, aquele organismo invasor que está sobre ela, né? Então, na terceira dimensão, a solução para esse organismo que não muda, que continua destruindo, é essa, né? Seria o tal apocalipse, né? Mas a Terra se revoltando contra o povo, né, contra a população, contra os parasitas que estão nela, a Terra dá uma sacudida, assim, que nem um cachorro se sacode ali quando tem água, né, para espantar essas bactérias, e dá uma aliviada, né, assim como o corpo. Então o corpo ele esquenta, ele tem febre para matar aquele organismo invasor. Então na terceira dimensão as coisas funcionam assim. Então quem continuar vivendo na terceira dimensão, né, você pode fazer aqui uma progressão de futuro. Né, eles vão continuar destruindo tudo isso aqui até acabar com tudo isso daqui. Acabando, né, vai ter aqueles aumentos de temperatura, furacões, tornados, né, vulcões e tal. O que acontece? Extermínio, né, acabou. Depois o que sobrar vai e reconstrói. Né, então aqui qualquer pessoa consegue fazer essa previsão. Né, na terceira dimensão a coisa funciona assim. Então assim, é você se tornando consciente, né, do que se passa na Terra, do que se fazem, né, no planeta Terra. Então aqui também, ó, aqui na África, né, eu tenho aquela mata intacta, né, como na Amazônia, talvez até maior que a área da Amazônia. Você pegou esse verde aqui, ó, você já vê a ação do homem. Filma mais, esperar carregar. Aqui talvez até seja uma espécie de cerrado, né, se não... A África ela é mais usada para extração de minérios, essas coisas todas, ela é explorada, né, por invasores. É que você vê que tem, ó, esse corte quadrado aqui, né, o humano já passou por aqui, devastou. Então é uma área que está, digamos, se recuperando. Aqui, ó, vê áreas que foram devastadas, mas parece que saíram daqui, né? Uma área que parece estar se recuperando. Tá engraçado essa parte aqui. Mas pega a Europa, por exemplo, aqui já dá uma região mais clarinha, né? Vai se aproximando ao deserto. Para carregar. Que são áreas que aparentemente não tocadas, né? Mas se a gente repara bem, vai ter lá a ação do homem. Pegar a Europa aqui. A Europa, ó, cadê as florestas da Europa? Então aqui a gente vai encontrar isso aqui, ó. Deu zoom, é aquela concha de retalhos, né? Como em várias partes do mundo se encontra isso aqui. A mata verde, né? Os pouquinhas manchinhas escuras. Então é assim que está a infestação de humanos, né? Destruindo, acabando com o planeta. Né? Então vai ter esse desequilíbrio, então o planeta vai dar aquela reagida. Isso na terceira dimensão. Então você tem na terceira dimensão, qual que seria o que o médico falaria, né? Quando tem uma plantação, o que acontece com o que eles fazem para controlar as pragas da plantação? Eles metem agrotóxico, né? Metem veneno e mata, né? Então assim, os caras da nova ordem mundial, tal, né, que jogam ali os rastros químicos, né, os chemtrails, a nossa alimentação cheia de agrotóxico, a nossa alimentação industrializada, né, que nem se parece com comida com nada, eles apenas colocam ali o sabor para que as pessoas comam aquilo, né, para que as pessoas se viciem naquilo. Aquilo faz um controle da população, né, porque a população as pessoas mal chegam aos 100 anos, né, morrem antes de doenças e tais. Então tudo isso faz parte desse sistema obscuro que eles criaram, né. E numa terceira dimensão, você vai no médico, tá com câncer, ele der para retirar e corta fora, né. Então assim, a solução da terceira dimensão é essa: corta fora, matar, tal, aí haja um controle e a coisa se restabelece. Mas eles querem esse sistema do jeito que está, né? Porque isso aí tem a vibração densa, tal, servem aos deuses, né, a quais eles servem, né? Então assim, tem muita coisa nesse meio. Então criar o novo, o que é criar o novo? O novo já está aí,
né? Basta que nós olhamos para isso, basta que nós alimentamos isso, né? Nós que olhamos para a Terra de forma diferente, né? Por exemplo, você já tem hoje, né? Hoje na terceira dimensão é quase impossível você ser independente, né? Você tem que ter um registro de RG, CPF, essas coisas todas. Você não tem como correr para um lugar aqui, né? Falar, não, eu quero independência, né? Você vai para onde é a cidade, escolhe uma área, né? Falar, vou montar uma casa aqui, vou plantar, vou comer, vou viver do que eu planto e tal, né? Vou plantar aqui, cavar uma fonte. É quase impossível fazer isso, né? Porque eles vão chegar até você, como chegam os índios, e vão te expulsar de lá. Né? Vão falar, você não tem autorização para estar nessa terra, né? Você construiu aqui de forma ilegal, né? Você não pode construir assim, você tem que ter um alvará e não sei o que, tem que ter escritura, essas coisas todas e tal. Eles vão, expulsam, prendem a pessoa, é praticamente impossível, né? Então a terra toda tem o dono, os piratas, né? O pirata tomou o controle e já era. Então, hoje, né, você tem modelos, por exemplo, de permacultura, seria a cultura permanente, né? As pessoas que elas vão lá, pegam um pedaço de terra, né, e vão cultivando a terra, só que sem usar agrotóxicos, né? A forma de combater os parasitas, né, eles colocam lá outros, vamos supor, coloca a joaninha que vai comer outro tipo de inseto e tal, e vai manter um controle. Se tem uma plantação, planta uma planta do lado, né, junto, que ajuda a equilibrar, né, para aquela planta não ser contaminada. Então assim, onde que não mata nada, né? Você planta, vamos supor, você não planta só uma espécie só, né? Vou plantar só laranja, não, você mistura elas, né, para dar vários produtos e uma vai defendendo a outra, né? Vê ali e tal. Então é o pessoal mais que estuda isso, o pessoal conhece. Então assim, é um tipo de integração com a natureza, né? Então isso já é um ponto de vista já planetário, né? As pessoas estão pensando, né? Já tem essa consciência expandida, né? É ver o novo. Então não é matar, arrancar fora, né? Que nem tem uma doença, corta fora ali que aí já era, resolve, né? Na terceira dimensão assim, na quarta, quinta já está diferente. Então tem pessoas já trabalhando com esse ideal de novo, né? Então no mundo de quinta dimensão, você vai olhar para aqui, você vai ver tudo verdinho, né? Dificilmente você vai identificar a população, só que vai ter, aqui no Brasil você vai ter 200 milhões de pessoas, vai ter, digamos aqui, uns 5 bilhões, né? E você não vai ver, não vai identificar, né? Vão estar meio que misturado ali com a natureza, com o verde, né? E aí você fala, mas vai viver tudo que nem índio, não vai ter tecnologia? Lê do engano, né? Na terceira dimensão as pessoas não conseguem imaginar o que seria um mundo, né, de quinta dimensão, onde as pessoas se integraram com a natureza. Você não vai precisar de estradas para ir para outro lugar, né? Você vai em naves. A gente já tem tecnologia para fazer isso hoje, né? Só que está entre os poderosos, eles não vão libertar isso porque eles querem a Terra presa nessa dimensão densa, né? Então assim, tecnologia não ia ser problema, a gente ia ter teletransporte e tudo, a gente não ia ficar visitar só a pessoa ali na cidade vizinha, ou no país vizinho, no continente vizinho, não, ia ser no mundo vizinho. A gente ia ter tecnologia para fazer isso, né? De nave, teletransporte, né? Ia ter essas opções. Só que, então assim, você ia olhar do alto, ia ver isso aqui tudo verdinho, né? Ia ser uma coisa integrada com a natureza. Então assim, a gente não danifica, não faz essa destruição toda aqui. Porém, no mundo, né, de uma dimensão mais alta, você tem pessoas que vivem de acordo com a sua moral, né? Por exemplo, você não precisa matar para comer, né? Só que as pessoas elas estão, né, consumindo carne e tem dó, né, do animal. A humanidade, ela como ser humano, assim, se tivesse uma direção, se arrancasse esses piratas do poder e colocasse a verdade para eles, eu acho que as pessoas mudariam, né? O mundo mudaria de forma muito rápida, né? O problema seria esses caras que estão aí, né? E aí fala, não, as pessoas votaram, não votaram, eles colocam o que eles querem lá, né? O voto é uma ilusão para iludir as pessoas, para que eles ficarem brigando entre eles, né? Você votou nisso aqui, tá? Né? É terceira dimensão, é Matrix, isso, é jogar um povo contra o outro, é dividir em fronteiras, línguas, né? Para que um ficar brigando contra o outro, né? Falar, ó, vieram destruir aqui nosso país, né? Vão invadir, então as pessoas apoiam, né? E é um joguinho que eles fazem, né? Então assim, as pessoas não têm coragem de matar um animal, mas elas consomem um animal lá, né, os pedaços daquele animal. Então no mundo, né, de quinta dimensão não tem isso não, né, de matar o animal. Então quem está aqui, eu vejo muitos espiritualistas protegendo isso aqui, não, mas não tem nada a ver, né? Aí eles usam aquela fala do Cristo lá, que não é o que entra pela boca que contamina o homem,
né? Porém, Jesus Cristo não estava falando do tipo de alimento, estava falando se aquele alimento estava contaminado com sujeira ou não, porque as mãos dele estavam sujas, né? Dos discípulos quando comiam o pão, né? Estava com a mão suja, né? Então falou, ó, não interessa se eles estão com a mão suja, né? O que está contaminado já está neles, né? O que é o que eles falam, o que está no coração, não é o que eles estão comendo com a mão suja ou não. Né? Não é o tipo de comida. Então os caras, muitos espiritualistas falam, não tem nada a ver, a gente pode comer o que a gente quer. Então, ok, né? Vocês vão continuar nesse mundo de terceira dimensão, e é o que vocês estão protegendo, né? Vocês, para comer um animal, vocês vão ter que ir lá e matar. E matar o que? Derramar sangue, derramou sangue, espalha o tônus vital. Então aquele Deus lá do passado que falou, o cheiro do holocausto, do sangue do animal é agradável ao Senhor, vai estar lá regendo vocês, e vocês vão estar orando para ele, né? Para que venha e defenda vocês dele mesmo. Né? Esse tal de meter mente a Deus, de ter medo a Deus, é porque é a defesa dele mesmo. É que nem aquela milícia que toma uma região e fala, ó, vocês vão ter que pagar a proteção para nós, né? E não paga para ver, né? Então é assim, esses caras são assim. Esse é a terceira dimensão, é assim. Esse Deus aí é a terceira, ele é denso. Talvez ele esteja em uma dimensão mais densa do que a nossa terceira, né? Qualquer humano vibra mais que eles, só que eles estão num ponto de vista que eles conseguem abarcar e manipular, né? Mas nós saímos lá consciente, né? Esse Deus, ele está numa outra dimensão, a gente não vai conseguir nem ver ele, né? Esses supostos deuses, né? Então a humanidade, esses deuses, ele fala, mata para comer e tal, né? O animal tá aí, e numa quinta dimensão não vai ter isso, né? Então quem está contribuindo com isso é cúmplice, né, desse sistema desequilibrado, é cúmplice dos milhares, né, dos milhões de famintos, milhares de famintos que morrem lá a cada dia. E assim, não comporta. A humanidade é o ser que se comporta como o gafanhoto, que destrói, né? Destrói tudo, tal. E como está falando da nova humanidade, o novo tipo da quarta dimensão, quinta, de abordar é a permacultura. Ela entra, né? Produz tudo de forma equilibrada. Por exemplo, você tem uma região dessa, né? Vamos supor, você entra lá e faz um grupo de pessoas, né, que nem já existe muitas vilas, né? As pessoas vão lá, colocam suas casinhas e plantam árvores, né? Árvores frutíferas, né? Então uma árvore, você não precisa estar arrancando, cortando, colhendo, tá tendo aquele trabalho todo, né, direto. A árvore, ela vai dar alimento sempre. Então se não tem uma dando alimento, outra tá dando, né? Se não é época de uma fruta, já é época de outra. Então sempre vai ter o que consumir, né? A nossa alimentação natural são frutos. E se a pessoa consumir só alimentação natural, né, que são as frutas, a gente vai viver, eu acho que no mínimo 200 anos, né? E hoje a gente não vive porque a gente come um monte de porcaria. As pessoas ficam doentes e falam, não, você está doente, tem que comer coisa forte, né? Que nem falam, tá gripado, vou fazer uma canja de galinha, né? Comer coisa forte. Quando o seu organismo está doente, ele fica com febre, como eu falei, para matar aqueles vírus, aquelas bactérias, aquele organismo invasor. Então ele precisa de usar aquela energia para combater a doença, né? E quando a pessoa come, seja o que for que ela coma, a energia vai para a digestão, né? E a digestão é muito pesada, né? Ela puxa muita energia. Então o ser humano, se a alimentação for natural, que nem são as frutas, né? Aquela alimentação equilibrada, hoje você tem a terapia Gerson, né? Não é hoje, faz meio século já que ele colocou isso daí, curava muita gente, foi expulso dos Estados Unidos lá e tal, preso, e tentaram matar ele, né? Eu acho que foi assassinado, acabou sendo, né? Ou suicidaram ele. Alimentação natural, porque você come aquilo, tá vivo, né? Então o seu corpo, ele integra aquilo, né? Então a digestão é muito simples, ele gasta pouca energia na digestão e a energia do alimento ele utiliza, né, para as funções químicas do corpo. Se você come esse alimento que foi queimado, que foi esquentado na panela, que vem de morte de um animal, seu organismo ele vai ter que lutar para combater aquela química toda que você está ingerindo. Então, além da doença, ele combate a química. Então, por isso que a pessoa fica gripada, ela fica semanas gripada, ela não se cura, porque ela continua comendo aquela coisa pesada, o organismo tem que lutar contra o que ela come e contra a doença, né? Então, é por isso que a gente vive pouco, mal chega aos 100 anos, porque a gente vai envelhecendo, né, com toda essa química, com todo esse lixo no organismo, né? Se você tem uma alimentação natural, o seu organismo não vai lutar contra aquilo, então você vai conseguir se prolongar, né? Vai ter uma juventude prolongada. Isso você já consegue ver, faz pesquisa na internet de pessoas que são crudíveras, né, que comem alimentos crus, que já tem uma aparência muito mais jovem, né? Já vivem muito mais, né? Só que o ideal seria frutas, né? Não precisa usar tempero, nada, do jeito que está lá você pega, comeu, né? Então hoje
As pessoas deixaram, né, como eu vi uma postagem aí no Facebook, as pessoas deixaram de comer alimento para comer coisas que imitam alimentos, né, que são alimentos, que são coisas industrializadas, né, que as pessoas pegam e fazem aquele monte de coisa e botam ali um açúcar, botam ali uma essência de tal para parecer com tal coisa, para as pessoas viciarem naquela coisa e consumirem. Então tem um organismo doente. Isso numa quinta dimensão deixa de existir, né, isso aí acaba. Então se veja, se projete nesse novo, né? Tenta imaginar o que seria um vilarejo ali vivendo em harmonia, plantando, a comida tá ali, tal. A gente imagina que se você não tivesse que trabalhar, né, essa carga pesada de 8 horas, isso é obrigação. Na cidade, né, dentro do câncer, todo mundo se comporta como células cancerosas, né? Então dificilmente você consegue sair desse padrão de comportamento, né? Então você trabalha 8 horas, tal, você faz algo que você não quer, né? Porque quem quer ir trabalhar? Quem quer sair de casa todo dia, 4 horas da manhã, né, em chuva, pegar aquele trânsito, né? Quem quer fazer isso? As pessoas fazem por obrigação, porque são obrigadas, né? E fazem. Essa civilização, ela te tira do agora, porque o agora, tudo que você faz, por exemplo, eu estou com fome, eu vivo numa quinta dimensão lá, no mundo equilibrado, então me deu fome, eu saio, vou lá numa árvore e tal, né? Eu já tenho alguns frutos colhidos, vou lá e como. Né? Não tem, vou lá, pego na árvore diretamente, pego um pouquinho mais e tal. Tem aquela troca entre vizinhos e tal, rola tudo isso, né? Aquela interação. Só que tudo está lá, né? Tudo é objetivo. Ah, precisa de uma casa ali, alguém novo, né? Se casou, vai ter filhos. A gente vai lá, se une, vamos lá e constrói aquilo lá, né? Olha, chegou, ficou pronto, tá ali, né? Precisamos disso, a gente vai em quem produz, né? As pessoas que produzem algo vão fazer aquilo por prazer, não vão fazer por dinheiro. Então vão estar lá fazendo, vão estar lá esculpindo, vão estar produzindo qualquer coisa. Quem trabalha com tecnologia vai estar lá fazendo, né? Digamos, eu me interesso por tecnologia, então vou lá, né? Monto aquela equipe, a gente vai estar trabalhando naquilo, a gente vai extrair a terra, vai estar tudo lá. Não vai precisar chegar no lugar e pagar para entrar naquilo, não vai precisar invadir nada, né? Tá tudo lá. E a gente constrói, né, uma civilização assim, né? Então a gente vai tecnologia, não vai faltar nada. Então tudo que você precisa, você vai diretamente lá e faz. Né? Não aqui, você vai ter que fazer uma coisa que você não gosta, né? Às vezes trabalhar com pessoas que você não suporta, pessoas que estão em sintonias diferentes, né? Pra no final do mês ter lá um dinheiro e pagar alguma coisa que você foi induzido a pagar porque você vive no meio do câncer, né? E tudo que você faz está contribuindo para crescer esse câncer, né? Então isso as pessoas não querem ver. Então você está vivendo na Matrix, no Maia, é isso, né? Tenta imaginar algo diferente, totalmente diferente, que é viver integrado com a natureza, né? Aí as pessoas pensam, ah, vai faltar o conforto. É ilusão, é porque está pensando quadrado, tá? Pensando com os olhos da Matrix, né? Não está pensando com o seu interior, né? A pessoa está pensando com a superfície, de coisas que foram colocadas nela, com programinhas que foram colocadas nela. Esses programinhas estão reagindo contra um mundo liberto, né? Contra um mundo livre, né? Então assim, falando desse novo sistema, essa nova forma de ver as coisas, seria integrado. Então tem aquela cultura que integra. E como você faz para tratar um corpo doente, né? Agora vamos tratar a Terra inteira. Vamos tratar, eu vou falar de algo que já acontece, né? Como faz para tratar um corpo doente, né? Se você ficou doente, você tem um problema na terceira dimensão, remédio, né? Alopático, dá para cortar fora o câncer? Corta, extermina, tá. Então a Terra, como corpo, ela seria tratada assim, né? Bota chemtrails, né? Mata a população. A população está sendo exterminada dessa forma. A gente mal chega a 60 anos, 70 anos, as pessoas estão morrendo e tal, né? Porque é um extermínio. E as pessoas falam, eles vão exterminar 95% da população. Não por enquanto. Eles só vão tentar fazer isso, as pessoas em bloco tentarem escapar, tentarem se libertar, né? Se as pessoas tentarem expulsar os piratas, né? Aí eles tentam alguma coisa, né? Só que aí a gente vai ter suporte de seres que estão nos observando também, né? Então isso eu diria que eles já tentaram, eles tentam, só que esse suporte não deixa, né? Então deixa que eles fazem algum conflito entre eles, né? Algumas coisas ainda acontecem na Terra, só que não de forma generalizada, né? Porque tem muita coisa assim em jogo. Então assim, o controle que eles fazem, que é permitido ainda, é essa coisa aí para que as pessoas despertem, para que a pessoa veja que o que ela está consumindo, ela está agindo como um parasita, né? Para que tenha aquela consciência, pelo menos de indivíduo, de se tratar bem. Não, isso aqui faz mal para mim, eu não vou consumir isso, né? Então pelo menos ela cuidando dela, então desperta, né? Começa a cuidar da Terra, para que... Gente, é assim, carne é um animal morto, né? Você está lá matando um animal, né? Imagina no mundo iluminado você fazer isso. Então você quer ir para um mundo iluminado, que nem eu falei, tem muito espiritualista que achando que vai sair da Terra, mas está consumindo,
né? Você não vai, porque você está preso ainda, porque você acha que você precisa daquela coisa, né? Então, se você precisa, ok, continua aqui nesse mundo, né? Ele é seu, é de vocês, né? Então, assim, não se preocupe com essas pessoas, né? Eles estão aí e tal, cada um, digamos, nós também estamos aqui, né? Então, também nós temos algum tipo de culpa nisso. Ok, então voltamos lá, tratando a Terra como um corpo. Então, na terceira dimensão, eu diria que a Terra, nós estamos no momento de transformação, né? Então, nesse momento de transformação, vai comportar todos os tipos de consciência, né? A gente vai viver um outro tipo, uma outra realidade, né? Então, aqui a gente conhece apenas um tipo de consciência, que é essa, né? Que é apenas de uma dimensão. A gente está aqui e tal, mas nós somos multidimensionais. Então, a Terra ela se divide em várias dimensões. Então, à medida que você expande e cresce, a sua consciência cresce em moral, você vai migrando dessa dimensão mesmo que você não perceba. Então você passa de viver numa Terra mais harmoniosa, né, de outra dimensão, e aparentemente você não fez mudança nenhuma, né, com seus olhos externos, mas as coisas vão mudando, vão melhorando, né, como digamos, como um passe de mágica. Só que ficou uma Terra de terceira dimensão, até mais densa, onde coisas diferentes acontecem. Então esse é um tipo de jeito que você pode ver essas transformações. Então, na terceira dimensão é a destruição, né? O ser humano, eles estão aqui, estão fazendo essa destruição toda, já comeram tudo isso daqui, né? A doença já comeu tudo isso daqui, não dá sinais de parar, né? Aqui, ó, os sinais aqui são os sinais de avanço, com cumplicidade dos piratas, né? Aqui, ó, um pequeno bracinho desse aqui, já fizeram toda essa destruição, né? Já fizeram toda essa daqui, aí eles vão adentrando pra cá. Aí você pega um pequeno bracinho, isso aqui, olhando de cima assim, isso aqui é do tamanho do meu bairro, né? Mas você vai medir aqui, ó, já deu 30 km, né? Então assim, 30 km é uma distância boa. Tudo destruição, né? Eles continuam avançando. Então aqui na terceira dimensão, a Terra vai reagir, né? Vai ter febre, vai ter vulcões, vai ter tudo isso daí e tal. E tem, né, sem falar, não estava falando do cinturão de fótons que a gente está adentrando. A gente adentrando a isso, né, a Terra ela tem um tipo de vibração. Essa vibração do cinturão de fótons é mais alta, então vai ter um choque. Então esse choque faz com que a Terra dê aquela sacudida, trema, né? Então aí tem várias catástrofes. Se a Terra fosse de quinta dimensão, o cinturão de fótons ele é mais igual a essa quinta. Então ele chegando aqui o choque é bem menor ou não há choque, né? Então não tem catástrofe. Então você vê as coisas bem, né? E se a gente está vendo a Terra e não está vendo muita catástrofe, não está vendo o apocalipse ainda, é porque a gente está conseguindo ajustar, está conseguindo segurar essa energia e elevar a energia da Terra, né? Porque na hora que a coisa se vê a coisa acontecendo, a coisa virando aí o escambau, né? Porque realmente não conseguiu, então a Terra deu ali, se convulsionou, né? Isso na terceira dimensão, porque não conseguiu atingir o padrão energético de um novo tempo, né? Ok, voltando ao tratamento da Terra. Na terceira dimensão, eles tratam o corpo com alopáticos, operações, cirurgias, corta fora, troca e tal, né? A Terra não tem como você trocar, vamos trocar uma cidade por uma cidade boa, não tem, porque o problema ali são as bactérias, né? Teria que tirar as bactérias, se é humano que se comporta como parasitas. Então, numa nova mentalidade, é a permacultura que introduz ali e tal, na agricultura, e trabalha junto com a natureza. No corpo humano, a gente tem aí o exemplo da alopatia e a homeopatia. A homeopatia é o que? São doses, né, de elementos ali naturais que eles extraem e tal, né? Pesquisem a homeopatia, que também trata o corpo, né? Então é uma maneira menos invasiva de tratar o corpo, né? Ou seja, não mata nada, não arranca nada, e a pessoa se cura, né? Quem está procurando esse novo, né, acaba se curando. Então assim, a forma que a Terra está sendo tratada também é de forma homeopática, né? Então assim, se você tem uma doença, o que você faz para tratar essa doença, né, que está se espalhando, está comendo tudo, né, causou já uma reação em volta aqui bem pior. Você tem que inserir ali, administrar, né, uma medicação, né, uma medicação homeopática. Então, o organismo, às vezes, ele reage contra uma medicação. Ele não deixa aquela medicação entrar, né? Então, as pessoas, às vezes, botam cápsula, botam coisas para enganar aquele organismo, né? Então, o que acontece na Terra? Você tem uma população que desequilibrou, né? Uma população não humano normal que vive, porque as pessoas normais, né, o humano comum, ele ainda são almas novas e são ingênuos,
né? Então eles caem na manipulação desses governantes, desses piratas, né? Então assim, precisa colocar uma humanidade que reaja, que provoque essa reação, que provoque esse despertar, né? Então essa é a medicação, esse é você, né, que se importa com esses temas, que vai buscar o que é além do comum, né? Porque o comum, você foi adestrado a ficar só na Matrix, a só se interessar por temas da Matrix, né? Você interiormente, né, você veio despertando e foi procurar por esses temas que a Matrix não te passa, que a Matrix não te fala, que a Matrix fala que é absurdo, então você luta contra tudo isso e deixa o seu eu, você mesmo, emergir e tomar conta, né? Então você tira esse ego da Matrix, né, e assume o controle da sua encarnação. Então, a princípio, aquele medicamento que foi, né, administrado no paciente, ele foi de alguma forma ele tem que ser camuflado para poder entrar no organismo ali e começar a ter a sua reação química, né? Então são essas pessoas que a gente pode chamar de sementes estelares, né? Então assim, muitas pessoas encarnaram na Terra, né, homeopaticamente ainda, porque considerando as 7 bilhões de pessoas, né, você tem aí algumas milhares ou milhões talvez, né, que seja, encarnaram, né, ao encarnar se camuflaram como se fosse parte da doença. Então nós crescemos como parasitas, nós crescemos comendo carne, tudo isso, né, fazendo mal, né, comportando como todo mundo e todo mundo está fazendo o que? Está destruindo, né, e a partir do momento a gente começa, né, a química nossa começa a reagir, né, que nós começamos a emergir, né, aquela coisa do despertar, você começa a acordar, né, acorde, nós estamos acordando para o que somos e para o que viemos fazer aqui, né. Então essa é a forma da quarta, quinta, sexta dimensão de tratar um problema, né. A gente vai lá e modifica a coisa, modifica o que está errado, então a gente está levando consciência, fala, ó, é assim que vocês devem tratar o planeta, né. Não mata, né, está matando, está causando sofrimento, né. Uma quinta dimensão não comporta sofrimento. Para você comer carne, existe o sofrimento ali, existe um animal cativo, existe um animal sendo criado, sendo iludido, né, cuja única finalidade é a morte para servir de alimento, de comida, né. Aí você fala, não, mas a selva é assim. Não, a selva, o animal, ele tem opção, né, ele consegue se proteger e tal, e a selva é selva, a terceira, aquilo ali é a terceira dimensão, né, são animais, eles não têm o mental, e agora não pode o humano que tem o mental continuar com a mentalidade de selva, né. Então assim, os piratas, eles controlam o sistema de educação, de saúde, de tudo, né, e pela educação eles manipulam os humanos comuns a seguirem o que eles querem. Então o medicamento homeopático que está sendo colocado é este, né? Então você tem toda a parte do mundo, você tem pessoas falando, olha, abram os olhos, acordem, né? A solução é essa, e a solução é muito simples, né? Esses piratas caindo do poder, derrubando ele, colocando pessoas conscientes, né? As pessoas iam despertar de forma muito rápida, muito ligeira mesmo, né? Essa é aquela coisa de ter uma revolução. Só que para tirar eles do poder é complicado, né? Porque eles têm apoio, digamos, dos deuses ainda. Enquanto a Terra tiver uma vibração densa, né, vai ter aqueles deuses apoiando eles, né, e eles ali no controle. Quando a humanidade, a partir desse tratamento homeopático, muda a vibração, né, sai do campo de ação deles, né, então acaba, eles não vão ter ação nenhuma. Então é como se estivesse emergindo um governo paralelo, um governo mundial, né, que não tem fronteiras. Então cada parte do mundo nós agimos, mesmo que estamos separados, mesmo que não falamos as mesmas línguas, estamos todos conectados, né, trabalhando os mesmos ideais, né. Então é aquela coisa de quarta dimensão de todos os lados, né, cobre a coisa tal e vem, e na hora que a coisa emergir é aquela coisa do centésimo macaco, né. Então todo mundo desperta, então aquilo despertou, quem estava na terceira dimensão ficou para trás, né. Então eles não vão ter mais com quem governar, quem mais servi-los, né. Assim a coisa muda com o tratamento de uma nova dimensão, tratamento holístico, homeopático, né, não alopático, não do velho, que é arranca fora, mata, tal. Então esse é o mundinho que eles vão viver. Então é aquela coisa, vocês querem o mundo, né, o que eles querem é poder, eles querem dominar o mundo e tal, então eles ficam com esse mundo, só que vai ser um mundo destruído, o que eles criaram, a realidade que eles criaram. Se talvez
Aí depende muito do que vai acontecer, né? Nós não deveríamos estar preocupados com o que vai acontecer, nem conosco mesmo, nem com eles e tal, mas sim trabalhar o agora, né? Fazer o que haja de acordo com o que o seu interior pede para você fazer, né? Não o que outra pessoa fala, não o que o outro Deus fala, não o que o outro mestre religioso fala, não, mas com o que você sente, né? Então trabalhe de acordo com isso, né? E assim, as pessoas, a maioria, digamos, não estão preocupadas nem com elas, né? Então elas consomem drogas, consomem tudo e tal. Vão se preocupar com o mundo? Não vão, né? Então são pessoas que estão vivendo como parasitas, e se a Terra evolucionar, né, se vir o cinturão de fotos, então a energia é maior, então já não comporta elas. Então desencarnando, né, muitas pessoas que estão desencarnando já estão indo para outros sistemas, né, já estão sendo levadas para outros mundos tais, onde que esse cinturão não vai passar, e lá elas podem viver lá como sua vidinhas de animais, né, porque não vai ter um corpinho humano para elas encarnar, vai ter corpos primitivos. Então, pensa, né, qualquer ação, qualquer coisa que você faça, procure viver no agora, né, entenda que seja o que for, né, às vezes a gente trabalha, esse trabalho nos tira do agora, porque a gente faz uma coisa que a gente às vezes não quer, né, não está disposto a fazer para poder cumprir outra coisa. Então assim, entenda que aquilo é momentâneo, né, não é quem você é, né, vamos supor, eu não sou doutor, eu não sou profissional em nada, né, eu sou algo interior, né, o que tem aqui, qualquer coisa que a gente venha fazer na Terra, isso aqui é só nossa aparência externa, né, a aparência humana que a gente assumiu aqui, né, o nosso nome. Tudo isso é passageiro, né? Então seja o que for, assim, pode ver que seja, né? Veja o mundo aqui como um grande jogo. E para sair desse jogo é despertando o ser interno que você é, né? Então essa carapaça e tudo isso que está externo, isso aqui não fica aqui mesmo, né? Quando eu voltar para outro mundo, tal, quando eu sair daqui, não quero, digamos, ter mais vínculos, vou ficar preso aqui nesse mundo, né? Não, se a humanidade escolheu continuar nesse tipo sem mudar, né? Ou seja, que fiquem aí. Que, digamos assim, nós tentamos, né, tentamos passar o novo e tal. Então assim, cada um haja de acordo com a sua consciência, mas seja consciente, né? Seja consciente dos seus atos, seja consciente. Então aquela coisa, não fazer o outro aquele que não quer que faça a você, né? Então assim, voltando a falar do animal, né? Você não quer que ninguém venha devorar a sua carne, você está devorando a carne do outro animal. Você está consumindo demais, né? O ser humano, ele come demais, fala demais, né? Então tem aquela coisa do Gandhi lá, né? O homem tem que comer nem menos, falar a metade, né? Comer um terço, falar a metade e andar o triplo, né? Então tem que se exercitar mais e tal. E a gente comendo demais, mesmo que não seja alimentos de origem animal, a gente está provocando um desequilíbrio, né? Então comendo demais aqui, falta comida em outra parte, porque o mundo, a esfera é uma só, né? Então tem que chegar alimentos em todas as partes, tem que ter um equilíbrio. Então assim, equilibre a si mesmo, né? Pratique o agora, né? Observe seu corpo físico, seu organismo, sua respiração, né? Essa é a melhor meditação que existe, estar no agora. Então observe-se, né? Pratique meditação, que é silenciar, né? A personalidade aqui, ela é, digamos, tumultuosa, ela é barulhenta. Então você fechando os olhos, você ficando lá em silêncio, os pensamentos estão a milhão, né? Às vezes a pessoa não consegue se concentrar, né? Então assim, não tem que se concentrar em nada, né? Apenas relaxa. Viu que ao tentar meditar, você viu que a sua expressão está mudando, está tendo alguma tensão, relaxa aquele ponto de tensão, né? Seja onde for, tenta não pensar em nada, né? Para acalmar a personalidade, para acalmar esse barulho que é externo, né? Que essa personalidade, ela é criada pelo externo, essa humanidade, essa personalidade que se crê humana, né, é só o externo, né? Tenta acessar o seu interior, que o seu interior, ele tem as respostas, e ele vai te indicar se a informação que está chegando até você, se aquilo é verdade ou não, se aquilo ressoa ou não, né? E evolui, né? E muita informação que pode chegar, às vezes ela dá a impressão que está vindo de uma esfera superior, mas é ilusória, é também manipulação. A manipulação, ela não está só na Terra, né? Ela vem de outras esferas, né? De seres que conseguem um pouquinho de energia, né? Porque a humanidade, o comum, né? A massa comum, ela tem uma energia muito baixa, né? Uma energia, por exemplo, ela vibra aí no 3, né? Vamos usar a terceira dimensão no 3. Então você tem pessoas vibrando no 5, né? Só que assim como você tem pessoas mais fortes, uma mais forte que as outras, elas não necessariamente são uma maior moral, são mais espiritualizadas que essa, que são mais fracas, né? Assim também é quem tem mais energia. Às vezes aquela pessoa que está numa vibração melhor, né? Ela só tem mais energia, mas não tem mais moral. Então elas vêm e se passam, também se fingem de deuses, de anjos, de mensageiros,
né? Então, só que a finalidade é sugar a energia do maior número de pessoas possível, né? Então, tem muita coisa assim, né? Isso é mais, eu diria, mais jogo do astral, né? Então, assim, então, o astral da Terra é o quê? Né? São pessoas que desencarnam num estado de demência, né, de confusão mental muito grande, que não conseguem sair da Terra, né, voltar aos seus mundos de origens, né? Então, no astral, tem todo um mundo que vai e tenta convencer aquela pessoa de ficar ali. Então, primeiramente, ela vai para o umbral. Depois, quando melhora um pouquinho, vem as pessoas e falam: olha, você tem que voltar para a Terra, porque você tem karma e tem que pagar karma, né? E convence essa pessoa de voltar. Então, elas não têm... o interior dela não desperta para a natureza dela extraplanetária, de ser cósmico que ela é. Então ela não lembra nem de quem ela era, porque se ela lembra, né, ela vai falar: ó, não, eu não preciso pagar para karma nenhum, né? Isso aí é ilusão da Terra, do que estão vivendo lá. Se eu tiver que voltar, é qualquer outro motivo, mas não é para pagar karma, né? Então, assim, estejam aqui na Terra como curadores, né? Nós viemos para ajudar a solucionar um problema que aí está, né? E terminando, né, a gente vai e estamos livres, né? Não tem que voltar: ah, não, mas você não fez isso, você quer fazer isso. Então eles tentam te convencer, né? Então, assim, é tudo algo formado para manter os humanos aqui, e as pessoas vindo aqui, elas ficam vidas e vidas e vidas, né? Sempre pagando, entrando nos mesmos problemas. Então, assim, são pessoas, digamos, ingênuas e novas, então elas caem nisso, né? Os mais antigos que saiu já desencarnou, ficam conscientes da sua o seu ser cósmico, né, de quem é, de onde veio e tal, e falar: não, sai daí, isso aí é joguinho de vocês, né? Vocês querem voltar? Então voltem vocês, encarnem lá, né? Isso aí é coisa, digamos, de terrícolas, né, de humanos. Meditem, né? Ouçam o seu interior, não o que o exterior está falando, para checar aquela informação. Será que aquela informação é verdadeira ou não, né? Tem que silenciar o externo, porque quando você chegar uma informação com você, né, tem que se livrar do medo, da ansiedade, de todas essas coisas, né? Porque o medo é uma barreira. Então ele sempre vai ver como negativo, vai te impedir, né, que veja o que outra pessoa está de fato está dizendo, né? Seja verdade ou mentira, né? Geralmente o medo, ele faz a pessoa ver a mentira como verdade, né? Então aí tem muitos pastores, né, muitos líderes religiosos pregando, as pessoas têm medo, então elas recebem o que eles falam com a verdade, porque eles têm medo, né? Ele fala: ó, faça isso, porque se não fizer, o diabo vem e te pega, né? Então é assim que funciona a terceira dimensão. Então vocês que vieram para trabalhar, para elevar essa Terra, né, para curar esse planeta e levar a uma dimensão maior, então trabalhem assim mesmo, né? Não tenham medo, né? Meditem e usem isso como ferramenta para checar as informações que chegam até vocês. Então é isso sobre esse vídeo, né? Já prolonguei demais. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, perguntem, entrem lá na minha página do Facebook, que eu deixo na descrição do vídeo. Vocês podem estar perguntando lá nas minhas páginas, usando o e-mail que eu deixo aí. E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.